Eu vou falar para vocês sobre um dos técnicos mais marcantes do nosso futebol, embora não tenha o reconhecimento merecido. Mas ele foi grande. Ele criou muitas coisas que você vai conhecer a partir desse vídeo. Estou falando de Otacílio Pires de Camargo, ou simplesmente Cilinho. Cilinho foi um jogador de futebol sem grande expressão. E depois começou a trabalhar na Várzea de Campinas, no time chamado Gazeta. O Campeonato Varziano de Campinas era muito importante. Um dirigente da Ponte viu o trabalho que ele estava fazendo e o levou para o time ponte pretano. Depois daquilo foram 5 passagens pela Ponte Preta. Realmente ele gostava da Ponte. Também no interior trabalhou 3 vezes no 15 de Jaú. Numa delas, com um curioso contrato, e ele só fazia contrato verbal. Com o Cilinho não precisava assinar nada, o que ele falava estava resolvido. E nesse contrato verbal, o padre estava presente e ele assumiu o compromisso com o padre de que não deixaria o 15 de Jaú durante o campeonato, só no final. Não é que no meio do campeonato aparece uma proposta do São Paulo para ele, e ele recusou, ele falou, não, eu tenho um contrato marcado, verbal, que para mim vale mais do que qualquer outra coisa, e não posso sair. Além disso, o padre também não permitiria. Pois o São Paulo insistiu, foi atrás do padre, atrás da direção do 15 de Jaú, que era dirigido por Waldemar Bauab, que era uma pessoa ligada ao São Paulo, e os dois liberaram, o Bauab e o padre. Aí o Cilinho veio. E foi a melhor coisa que o São Paulo fez. O São Paulo estava com muita dificuldade financeira. Cilinho começou a procurar meninos, jogadores na base. E lá ele encontrou um garoto chamado Miller. O Miller estava treinando no sub-17, sub-18, ainda tinha sub-20, um monte de coisa. Mas o Cilinho precisava de alguém para treinar, puxou aquele garoto só para cumprir, né, com o número necessário, viu qualidades nele, ele nunca mais voltou. Passou vários setores, várias partes de equipe que ele teria que passar, que naquela época havia uma progressão lógica, como hoje também, né, pela idade, e apostou no Miller, que se transformou num dos maiores jogadores da história do São Paulo. Isso aconteceu também com o Silas, aconteceu com o Visoli, com o Sidney. Ele montou os Menudos do Morumbi, que era um grupo porto-riquenho que tinha muito sucesso na época, e Marco Aurélio Cunha, muito inteligente, teve a sacada. São Paulo tem jovens que fazem sucesso com velocidade e ritmo como os Menudos. Foi realmente uma coisa diferente para o São Paulo. Claro que o Miller aprendeu muito com o Careca, com o Renato, jogadores já mais experientes, mas a base era formada por jovens que o Cilinho aprimorou. Aliás, ele aprimorava com técnicas que à época eram diferenciadas, mas hoje seriam consideradas rudimentares, tipo fazer embaixadinhas com bolas de ping-pong, para que o jogador ganhasse, tivesse mais dificuldade e ganhasse uma melhor condição. Outra coisa que ele fazia era colocar cones atrás dos gols como referência para a movimentação dos seus jogadores quando eles estavam atacando o time adversário e jogando no Morumbi. O Cilinho foi convidado para dirigir a seleção brasileira, mas não aceitou, diz que aquilo não servia para ele, não era o mundo que interessava para ele e não quis saber de dirigir a seleção brasileira. Errou? Acertou? A verdade é que era a ética do Cilinho. Ele sempre revelou muita gente, sempre custou menos do que valia e ainda dava aos clubes muito lucro, porque imagine, esses jogadores todos que eu citei foram vendidos com grande lucro para os clubes, lucros dos quais o Cilinho não participava. Foi um nome marcante na história, com muito menos reconhecimento do que merecia, e já no final de vida, em Campinas, com 79 anos, sofreu um AVC, ficou durante um ano lutando, mas aos 80 anos, em novembro de 2019, o Cilinho nos deixou. De uma maneira assim, quase anônima. Pouca gente homenageou esse grande treinador. Ele foi um dos maiores técnicos que eu conheci. Ele, como pouco, sabia montar equipes de trabalho, sabia motivar os jogadores, pedia aos jogadores ou cobrava deles que lessem para melhorar a cultura. Ele achava, e com razão, que o jogador com uma cultura maior era mais facilmente adaptável a um grupo, ao coletivo do futebol.
além de dar conselhos para que eles investissem bem o dinheiro que recebiam. Cilinho foi diferente, foi especial. As coisas que eu falo hoje, você vê sendo feitas por treinadores vistos como modernos. O Cilinho já fazia lá atrás e, dentro da sua maneira simplória, sempre devolveu muito aos clubes que dirigiu. 5 vezes a Ponte Preta, 3 vezes o 15 de Jaú, 2 vezes o São Paulo. Quem conhecia Cilinho queria que ele voltasse e fizesse mais trabalhos. Ele merece muita homenagem e fica aqui a nossa homenagem dos deuses da bola. Inscreva-se no nosso canal e você terá mais histórias de pessoas que você conheceu ou não conheceu, mas aqui é o nosso reconhecimento nesse panteão dos grandes do futebol brasileiro.